eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Como Viver de Renda Fixa. Estamos aqui firmes e fortes. Eu, Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos, mesmo nessa semana natalina. A gente deseja boas festas para você, da nossa audiência e para sua família. E vamos falar nesse momento em que todo mundo costuma rever o que foi feito durante o ano, inclusive as finanças, e se preparar para o ano seguinte. Quais são os investimentos que você deve evitar a todo custo em 2018, certo, Roberto? Certíssimo. Mas antes de falar desses investimentos que você deve evitar em 2018, aliás, os piores investimentos de 2018 na nossa análise, vamos falar aquilo que você não gostou da sua ceia de Natal. Nossa. Que pratos? Não teve o tal arroz com passas, porque na minha família ninguém Não gosta teve. do arroz com passas. Maravilha. Mas eu tenho que te entregar para a audiência que você é um ser humano meio esquisito. Gosto de arroz com passas, sem ser aquelas passas mais escuras, aquelas mais clarinhas, fica muito bom. Muito bom. Muito bom. Escreve aí nos comentários do Facebook, além da sua perguntinha sobre investimentos, se você gosta ou não de arroz com passas e maionese com maçã, que o Roberto gosta. Gosto dos dois. Aliás, um dos meus pratos favoritos, arroz com passas, na época que minha avó era viva, sempre fazia para mim, gostava bastante. Eu acho que a gente só vai ficar alinhado na parte dos investimentos. Posso confiar em você nos investimentos, mas na comida natalina, melhor não. Não ia curtir muito de dividir a ceia. Arroz com amêndoas é melhorzinho, né? Arroz com amêndoas. Ótimo, então fechado, fechado. Vamos aí mostrar quais são os investimentos. Vamos lá, vamos mostrar quais são os piores investimentos de 2018. Pedir para a nossa produção colocar aqui para nós na tela. Primeiro, essa página, site do simulador do Tesouro Direto, né? A gente já tem falado de uma forma um pouco mais frequente, algumas pessoas ainda não conhecem. Se você não conhece, vai lá no Google, digita simulador do Tesouro Direto ou simulador.tesourodireto.com.br para que você faça simulações de investimentos do qual você tem interesse. Então, entrando um pouco mais aqui na página, olha só, eu já fiz uma simulação bem objetiva que esperar para o investimento em um ano, Verusca. E aí coloquei a LFT, que são os títulos do Tesouro Selic, né? Aqui, inclusive, vamos dar aquela sugestão, pessoal do Tesouro, modificar, apesar de já estar escrito aqui em cima, Tesouro Selic, o vencimento em 2023 LFT, que era nome antigo, né? Letras financeiras do Tesouro, poupança está ticado, CDB ticado, LCI, LCA e fundo DI. Enfim, aqui a gente tem, na simulação, nesse pequeno quadrinho à sua direita, o investimento para um ano, Verusca. LCI e LCA. Mas antes de mostrar a rentabilidade final, eu vou mostrar como é que eu cheguei nesses pontos. Então você clica aqui em ver ou alterar parâmetros, para que você veja quais são os parâmetros que eu utilizei para isso. Então, por exemplo, a taxa de administração do título do Tesouro Direto é zero, como é aqui na Rico, naturalmente. A rentabilidade, uma LCI e LCA de um ano, 95% do CDI. Taxa de administração de um fundo DI de 1%. Expectativa para a inflação para 2018 de 4%. Aqui está sempre ao ano, né, pessoal? Mas levando em consideração que a gente está falando para 31 de dezembro de 2018, eu coloquei já uma taxa final. Taxa de custódia do Tesouro Direto da Bolsa, ou B3, a nova empresa, de 0,30. Rentabilidade de um CDB, levando em consideração aqui um valor de aplicação baixo, entre R$1.000 a R$10.000, um CDB de um grande banco, um banco tradicional, te paga 85% do CDI. A rentabilidade de um fundo DI, tá, que são aqueles fundos conservadores, em 95% do CDI, e a data de resgate, 31/12/2018, para finalizar a taxa de juros em 7%. É bem verdade que ainda há uma expectativa de que a taxa de juros possa recuar na primeira reunião do Comitê de Política Monetária, de 7% para 6,75%. Então, a gente classificando aqui, olha só, Verusca, colocando todos aqueles parâmetros, LCI e LCA teriam um rendimento de 6,5%, o Tesouro Selic 5,2%, isso aqui já é líquido, tá, pessoal? CDB em 4,8%, poupança 4,5%, fundo DI, desculpa, 4,5% e poupança 4,44%. Se você quiser uma simulação um pouco mais detalhada, olha só que interessante que nós temos aqui. Exatamente todos aqueles parâmetros que nós colocamos, você tem qual foi o investimento, o valor bruto de resgate, rentabilidade bruta de cada um, os custos, né? Olha o fundo DI com a taxa de 1% de taxa de administração. Isso aqui levando em consideração um valor inicial investido de R$10.000, tá? Aqui o valor do imposto de renda que você teria, lembrando que na poupança na LCI e LCA você não tem inclusão de imposto de renda e também é taxa zero para compras de letras de crédito imobiliária e do agronegócio. Então você teria que o melhor investimento
LCI e LCA com 95% do CDI. E quais são os piores, Verusca? Que é o que a gente quer mostrar para o pessoal hoje aqui. A gente tem aquela que é sempre a campeã, a rainha do pior investimento. Sempre a campeã, na última colocação, 4,44%. É a perspectiva de rendimento da poupança no ano que vem. Depois o fundo DI, com taxa de administração de 1%. Notem, os fundos... Produção, vou pedir para colocar a nossa câmera aqui de volta, por favor. Os fundos DIs são aqueles fundos conservadores, fundos referenciados, tradicionais, que a gente sempre costuma falar. Para você que paga uma taxa de administração acima de 1%, com a taxa de juros em 7%, como está hoje, e que possivelmente pode ir para 6,75% na reunião do Comitê de Política Monetária de fevereiro, é muito ruim, né? Então vale a pena ficar bastante atento com a taxa de administração desse seu fundo, consulte, porque fundos referenciados, chamados fundos DIs, se tiverem uma taxa acima de 1%, vai te prejudicar e muito no seu retorno do seu investimento no ano de 2018. E aí, os CDBs, também tradicionais CDBs, né, que todo mundo conhece, por isso que a gente bate sempre na tecla aqui dos CDBs de aplicar, realizar aplicações dos CDBs de bancos médios e pequenos, que tem taxas de 115%, 120%, até em algumas vezes para um ano, em geral de 110% a 115% do CDI, é uma taxa muito melhor do que aqueles 85% que eu mostrei aqui que os bancos tradicionais acabam oferecendo. Então, a sua simulação foi com esse do grande banco, né, com 85%. Exatamente. A partir de qual porcentagem já começa a valer a pena e ele sai aí desse ranking aí dos piores investimentos? Ótimo. Vamos pedir para a produção colocar a nossa tela de novo, porque eu vou alterar os nossos parâmetros, certo? Alterando os parâmetros, então aqui eu vou para uma taxa de 110%. Olha só, vou recalcular. E aí fazendo esse recálculo, olha só, o CDB como ele sobe bastante numa taxa de 110% do CDI. A nossa taxa líquida final seria de 6,26%, se aproxima bastante da LCI e da LCA de 6,52%. Ou seja, naturalmente, os piores investimentos para 2018 ficariam com a poupança e com o fundo DI, com uma taxa de 1%. E aqui não tem nem como eu alterar, Verusca, porque eu acho que até a média, acredito, produção voltando aqui só, acredito que até a média das taxas de administração dos fundos referenciados DI aqui no nosso país é acima de 1%. A gente pode dizer, inclusive, que são raros os casos com uma taxa média de 0,5%, 0,4% existem. Mas a enorme maioria, eu colocaria aí que entre 1,5% uma taxa média, e aí é uma taxa bastante alta e acaba prejudicando a rentabilidade dos investimentos, né? E voltando a falar do CDB, dos bancos pequenos e médios que normalmente pagam mais, mesmo com essa mudança aí recente anunciada pelo FGC na semana passada, principalmente para quem tem até 1 milhão investidos, sim, pode colocar o dinheiro nesses bancos pequenos e médios sem medo, né? Sem nenhum risco. Sem medo, né? A gente mostrou aqui no programa da semana passada, falando um pouco mais de FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, mostramos o site deles, completamente renovado, página no Facebook, a nova regulamentação, né, que aliás foi sancionada pelo Conselho Monetário Nacional, como já era de se esperar, na última quinta-feira. Enfim, mesmo com essa mudança na regra da FGC, eu acho que ainda é bastante tranquilo para investimentos, até, vamos colocar assim agora, até R$1 milhão, 250 mil por instituição financeira, mas esse teto de 1 milhão. De 1 milhão para cada 4 anos. Exatamente, né? Até porque se a gente for levar em consideração, outro ponto que é muito importante também, qual a quantidade de aplicações ou de aplicadores que tem acima de R$1 milhão, né? Com certeza no nosso país a grande, enorme maioria realiza aplicações abaixo desse valor aí para 4 anos, enfim. Então eu acho que é bastante considerável. Inclusive na sexta-feira eu conversei com o pessoal da FGC e o que eles me disseram é que 99,7% das contas dos investimentos estão garantidos, não abaixo saem de 1 milhão. Fora de 1 milhão por Então aplicação. 0,3%. Sim, é bem pouco que vai Exatamente. ser afetado por esse Uma investimento. minoria. Dos comentários que estão chegando pelo Facebook, cadê? O Fernando Bernardes está no meu time, 0 passas e 0 maçã.
Nada de enganação no meio da maionese, Com aquela passas maçã. e com maçã. E o professor Alexandre Cabral pergunta por que você está usando a taxa Selic de 7% e a poupança de 4,4%. Ele disse que não está batendo essa conta, ele não conseguiu aí acompanhar a sua simulação. Então, o grande professor Alexandre Cabral sempre nos acompanha por aqui. Usa a taxa Selic de 7%, porque a taxa atual, apesar da gente considerar a partir de 6,75 em fevereiro, mas ainda não é uma sinalização concreta do que o mercado espera para essa reunião de fevereiro. Então vamos continuar usando 7%, ainda fica naqueles, vamos chamar de 50% mais ou menos, cresceu, é bem verdade, nessa última semana, até pela perspectiva da inflação medida pelo IPCA, estar abaixo dos 3%, ou fechar abaixo dos 3% agora em 2017, mas vamos esperar essa confirmação da Selic na casa dos 6,75, ou que ela ganhe um pouco mais de corpo para que a gente possa trazer para cá. Esse é um ponto, e aí a poupança, é bem verdade, né? A gente tem que falar que é 70% da taxa de juros, aí 70% de 7% seria 4,9%, né? Mais a TR que deve ser próxima de zero no final do ano que vem. Eu também não coloco, não sei qual a razão da poupança, talvez não tenha o aniversário do dia 31 de dezembro, que precisaria esperar aqui, Sim. que é como foi feito o cálculo por esse simulador. Aí tem do essa Tesouro diferença, Nacional. né? Ele também Aí, mandou aqui de 4,9 para 4,4. Exatamente. Mas mesmo assim, se a gente for colocar 4,9, ela só vai ficar também abaixo, ou na verdade, nesse caso, acima do fundo DI. Continua como um dos piores investimentos de 2018, sem dúvida alguma. Professor Alexandre, você virou defensor da poupança, foi isso? Conta pra gente se você comeu arroz com passas no seu Natal, professor Alexandre, que realmente sempre participa de todos os programas. Sempre Obrigada pela conosco. sua audiência qualificada. Deixa eu ver o que tem mais aqui. O Felipe Garcia pergunta se a LCI de 78% do CDI de um grande banco, se é vantajoso. Olha, vamos mostrar aqui se é vantajoso, né? É interessante que a gente pode falar com o pessoal aí, o Verusca aí, mostrar aqui. Mostrando aqui a tela de novo do computador pessoal, vamos mudar aqui, vamos colocar até pela sugestão do professor Alexandre Cabral, vamos colocar a expectativa da taxa Selic 6,75, mudei aqui e vamos colocar uma LCI em 75%, certo? Continuando os demais parâmetros, vamos deixar do CDB. CDB a gente deixa 110 no banco médio pequeno? Não. Vamos colocar dos bancos grandes, tradicionais, para que o pessoal saiba um pouco mais dessa realidade e consiga realizar a migração, não nem consiga, né, mas que faça essa migração para mostrar exatamente como são ruins alguns retornos desse ponto de vista. Então, se a gente for aqui, simulação detalhada, olha só, pessoal, que interessante, se nós usarmos uma LCI e LCA de 75% do CDI, a gente fica aqui com esse retorno bem próximo de 5%. Ou seja, para um ano você vê que cai bastante a taxa e em termos de rentabilidade líquida, a gente tem que os títulos do Tesouro Selic, mais e conhecido como LFT aqui nesse simulador, acabaria ficando na frente. Então, isso aqui é muito importante, pessoal, para que vocês façam sempre essas simulações antes de realizar qualquer tipo de aplicação, especialmente em renda fixa, e também ter um pouco mais de noção desses parâmetros, né? Que aliás são parâmetros bastante simples, para que a gente possa brincar, né? Eu coloquei aqui taxa de administração, taxa de tesouro direto é zero, porque na Rico não há cobrança de taxa de tesouro. Taxa de administração num fundo DI, se quer colocar aqui 0,5%, vamos colocar aqui 0,5%. Opa, coloquei 5%, aí não dá, né? 0,5%, olha só, vamos cair com a expectativa de inflação de 4%. Alguns já começam a colocar em 3,8%. Então a gente vai brincando aqui para a gente ver o que seria um CDB que pague 100% do CDI. Então a gente vai brincando aqui para realizar algumas simulações para o público que não está no dia a dia desse mercado dos investimentos. Isso aqui eu acho que facilita bastante para ter um pouco mais de ideia do que ou onde realizar suas aplicações, né? Como eu estava dizendo também, tem aqueles CDBs de bancos médios e pequenos, até a produção voltar aqui para a gente, tem aqueles CDBs de bancos médios e pequenos, que eu tenho visto muitos especialistas batendo nessa tecla para realizar esse tipo de aplicação, porque realmente hoje é uma das melhores aplicações que a gente pode falar no nosso país em termos de conservadorismo, em termos de investimentos em renda fixa. Enfim, é importante a gente sempre colocar quais são os melhores e também mostrar quais são os piores para tirar o pessoal de dentro aqui da casinha natural em que muita gente convive, né?
O professor Alexandre Cabral disse que só queria entender a conta, mas que ele concorda que é ridículo o investimento em poupança e nem pensar uva passas na comida. Tô ganhando, hein? Tá ganhando, e vai ganhar, né? O pessoal tá na moda, né? Quando o pessoal começa com essas histórias aí, tá louco. A polêmica da uva passa. O Maicon Santos pergunta como obter os valores de LCI. Onde que ele pesquisa isso? Olha, você pode pesquisar na plataforma digital de investimentos. Se você for, por exemplo, colocar e tiver uma conta aberta na Rico, ou se não tiver aberta também, você pode abrir, não tem custo nenhum para abrir sua conta. Vai lá, investimentos em renda fixa, lá tem detalhadinho todos os percentuais de rentabilidade das LCIs, LCA, CDBs, data de vencimento, nota da classificação, na classificação da agência de risco, enfim. Então, tem todos esses dados que são importantes para o investidor, principalmente para aquele investidor que é leigo nesse assunto. A gente tenta facilitar ao máximo para passar essas informações e mostrar quais são os retornos mais efetivos para o seu investimento. O Arthur de Almeida pergunta se a previdência privada seria pior que a poupança neste momento e para 2018. Olha, eu não acredito. E previdência privada, primeiro que poupança vai ser sempre ruim, né? Agora, previdência privada, é interessante essa pergunta porque vai depender muito também das taxas de administração e do perfil de alguns dos fundos, né? A gente vê que dentro dos fundos de previdência, inclusive a gente fez um programa especial sobre isso, você pode acessar tanto aqui no site da Infomoney, como acessar lá na minha página do YouTube, no Radar do Dinheiro, tem esse especial de previdência privada, que aliás foi muito interessante. A gente esclareceu uma série de pontos aqui para todos. Só que fundos de previdência tem muitos fundos que cobram 3%, 4% de taxa de administração, né? Aí sem dúvida acaba ficando pior, né? Porque são fundos conservadores cobrando 3% de taxa de administração, aí não há rentabilidade que aguente com uma taxa de juros em 6,75% ou 7%, né? Então, é importante se atentar muito a essas taxas cobradas, porque você não tem só taxa de administração, né? Você tem taxa de administração, carregamento, a gente falou das tais taxas de entrada e saída, enfim, o público em geral precisa ficar muito atento a isso, porque é um desconhecimento muito grande. Mas, de novo, você pode procurar no canal do YouTube da Infomoney ou no canal do YouTube, no meu canal, no Radar do Dinheiro, que tem lá detalhado todas essas explicações. A Shirley Gildete pergunta se o Tesouro Direto Selic para 2018 valerá. Ele é uma opção também para a poupança, para esse dinheiro de emergência? É sempre aquele dinheiro de emergência, é sempre válido, aliás, sempre mais válido do que a poupança, né? E aí muita gente vai colocar, mas a rentabilidade vai ser ruim com a taxa de juros nesses níveis. Olha, a rentabilidade para quem vive de renda, realmente ela acaba ficando um pouco menos atrativa em geral, né? Claro que a gente tem que fazer aquela conta também de ganho real, que é a taxa de juros menos a inflação, que esse ano, a inflação fechando abaixo de 3% e a taxa de juros fechando em 7%, ou seja, a gente vai ter um ganho real de quase 4%, né? Não estou falando ganho real médio, mas o ganho real no final do ano, né? Que é bastante relevante esse número ainda para o investidor final. Enfim, tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração antes de tomar qualquer tipo de decisão, né? O Max Silva pergunta, CDB de liquidez diária ou de prazo fechado? Depende da sua necessidade, depende do seu objetivo. Quando você está falando em liquidez diária, também é aquele dinheiro de emergência, né? E naturalmente as taxas elas acabam ficando um pouco mais baixas, porque os riscos também eles acabam diminuindo, né? Mas em geral você consegue encontrar CDBs de liquidez diária de bancos médios e pequenos com uma taxa de 97%, 98%, 100% do CDI, que é uma taxa muito interessante. E se você for carregar ou puder deixar para carregar até o final do vencimento, taxa de 120% do CDI, com baixo risco, como a gente falou aqui na questão da FGC, sem dúvida são muito melhores e mais interessantes. O Leonardo Zanardo está aqui desesperado, mandando em caixa alta dólar e ouro para o ano que vem. Impossível. Olha, eu vou te falar. Aliás, dólar é, acho que o ativo mais ingrato de qualquer analista do mercado financeiro, não do Brasil, mas do mundo, fazer qualquer tipo de leitura, né? É difícil acertar, né, a previsão. É impossível. Por que eu estou te falando que é impossível? Porque ano que vem, primeiro que a gente vai ter eleições aqui no Brasil, né? Quem vai ser o candidato que vai ganhar a eleição? Um candidato que dê continuidade às reformas de ajuste fiscal ou um candidato mais de esquerda, mais populista? Então isso tende a mexer muito com o dólar, né? Que aí se você for, por exemplo, pegar um candidato que seja a favor das reformas, que dê continuidade, que faça a reforma da Previdência, levando em consideração se em 2018 nós não tivermos ela aprovada, o dólar pode cair abaixo dos R$3. Agora, se for eleito um populista, algum candidato de esquerda, o dólar pode ir próximo dos R$4. Então tem todas essas variações.
Aliás, não são só essas, né? Mercado externo também, qualquer guerra, uma decisão nos Estados Unidos, decisão de política monetária norte-americana, enfim, tudo isso Alguma acaba... coisa da Coreia do Coreia Norte, do Norte, né? acaba influenciando no dólar, então é muito ingrato fazer algum tipo de análise relacionada ao dólar, né? Tem muita gente perguntando, a Paula de Lima, que inclusive pedindo para você fazer alguma análise em relação ao mercado acionário e se puder dar algumas dicas de ações promissoras para o ano que vem. Mercado de ações, estou subindo um vídeo, principalmente para quem é iniciante. Gravei numa entrevista lá na Isto é Dinheiro, que foi muito interessante, Verusca, falando quais são os passos dos investidores iniciais, né? O que eles devem buscar, que tipo de empresa que esse investidor que ele é iniciante no mercado de ações ele deve buscar. E aí eu coloco lá, vou postar lá no meu canal daqui a pouco também, mas é importante a gente levar em consideração para aqueles que são iniciantes, olharem para empresas mais consolidadas, empresas mais já conhecidas no mercado, empresas que teoricamente não sofrem aquelas grandes oscilações no mercado, como ações da Ambev, ações do Itaú, enfim, tem algumas que são interessantes desse aspecto. Agora, minha expectativa para 2018 para o mercado acionário, eu estou bastante otimista, né? Especialmente se a gente tiver com juros em 6, se os juros cair para 6,75, tivermos a reforma da Previdência aprovada em fevereiro, que eu acho que a probabilidade é bastante baixa, mas pode acontecer. Vamos ver os esforços do governo para que isso aconteça, ou seja, em fevereiro a gente pode ter duas notícias muito grandes, né? Em janeiro mesmo, a gente pode ter a condenação do ex-presidente Lula em segunda instância, no dia 24 de janeiro, já com a data marcada. Eu, na minha visão, inclusive postei isso no Facebook na semana passada, mesmo que ele seja condenado em segunda instância, eu não consigo ver ainda uma uniformidade nas opiniões de juízes para que ele não possa concorrer, né? Ele pode entrar com uma série de liminares, enfim, no STF, no TSE, no diabo que for, não sei. Então a gente precisa ficar bastante atento a isso, porque isso pode mudar muito, mas bastante mesmo, as características das eleições para 2018. Acho que partidos, candidatos, podem ser modificadas muitas estratégias em função da participação ou não participação dele. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, sem dúvida alguma, isso vai mexer bastante com a Bolsa em 2018. Sem dúvida alguma, a gente vai ter muitas oscilações, então para quem olha a Bolsa no curtíssimo prazo, pode ter oportunidades muito interessantes, e para quem olha a longo prazo também podem surgir oportunidades muito interessantes, dependendo do nível de oscilação nas ações. Certo, já fui avisada aqui que nosso tempo está esgotado, tem muitas Ótimo. perguntas, até obrigada pela participação. A gente não sabia se vocês iam estar tão ativos aí depois do feriadão de Natal. Pessoal de ressaca na praia acompanhando a gente mas aqui. Está acompanhando, gostei dessa parte. Tem uma pergunta aqui, o Ivan Oliveira, quero fechar com essa. Vamos lá. Bitcoin, para 2018, pior investimento ou melhor investimento? Nenhum nem outro. Eu acho que o mais importante do Bitcoin é que as pessoas saibam as características, inclusive nós temos um especialista que vem aqui sempre e grava uma série de vídeos aqui para informarem. As pessoas têm colocado dinheiro e aplicado dinheiro em Bitcoin sem saber as características. A oscilação que nós tivemos na última sexta-feira não foi brincadeira, você tem um ativo que cair 40% até 30%, é uma oscilação muito forte, as pessoas não estão acostumadas com isso. Então não é nem melhor e nem pior investimento para 2018, mas a sugestão que eu dou é, entenda as características do ativo em que você está colocando o seu dinheiro, né? Independentemente se é de renda fixa, renda variável, se é Bitcoin, seja ele qual for. Muito obrigada por vir mais uma vez aqui esclarecer. Eu que agradeço. Mesmo depois da uva passa polêmica, pelo jeito os leitores estão do meu lado, nada de uva passa, nada de muito maçã, bom. Nem no Natal, nem no Ano Novo, a gente volta aqui a se encontrar. E no Ano Novo só comer aquilo que anda pra frente, né? Sim, na ceia de Ano Novo. Exatamente, tem essa tradição, não pode comer peru, galinha, nada disso. Nada que cisca para trás, que é para pensar olhando para frente, mas independente de você seguir aí essas tradições ou não, a ideia é andar para frente seguindo aí as dicas do INDEC. Dicas de culinária agora, né? Comer arroz com ervilha, não sei porque a gente tem que comer sempre arroz com ervilha no Réveillon, não faço a menor ideia por quê, mas toda casa Ana que eu vou Maria sempre Braga, ter. dos investimentos. O próximo programa vai ser sobre isso. Não, tô brincando. Então a gente se vê em 2018. Muito obrigada pela audiência de vocês ao longo desses quase uns 6 meses, né? 5, 6 meses que a gente começou o programa e vocês sempre participam muito ativamente, seja mandando e-mail ou no Facebook. O programa é feito para vocês e também por vocês,
porque é com base nas dúvidas que vocês mandam, mesmo que às vezes a gente não consiga responder todo mundo aqui, eu percebo aí qual que é o assunto que está agitando um pouco mais vocês. Peço para o INDEC vir trazer nos próximos programas. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. E a gente espera contar com vocês aí no próximo ano. Bom ano novo para todo mundo. Até lá. Ótimo ano novo a todos. Até mais.